Beleza, filhote? Boa noite, ou boa noite, né? Estamos aqui no Estúdio AgnoShow gravando essa aula à noite pra ti. Amanhã tu vai assistir de manhã, de boa, na tua casa, né? Estamos distantes, mas estamos juntos, tá bom? Como sempre começamos as nossas aulas, vamos começar orando, tá beleza? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia que estás nos dando e obrigado por tudo que tens feito por nós. Abençoa os nossos caminhos e nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê compreensão para entendermos um pouco de física que vamos estudar nesse momento. Nos abençoa, nos guarda, protege os nossos entes, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Muito bem, filhotes, o nosso tema de hoje é forças, tá? Nós vamos estudar força, tá? Beleza? Primeiro tu precisa saber o que é força. O conceito de força é o seguinte: força, ele é um agente da dinâmica responsável por alterar o estado de movimento ou de repouso de um corpo. Tá bom? Beleza? Se eu aplico uma força em um corpo, esse corpo ele pode ganhar uma aceleração e se ele tiver acelerado e eu aplicar uma força, eu posso também fazer com que ele perca essa aceleração, tá? Que ele comece a parar, que ele comece a diminuir essa velocidade, tá bom? Então a força ela é responsável por acelerar um corpo ou ainda por deformar este corpo, como é o caso lá da força aplicada nas molas, né? Que é a força elástica, tá beleza? O que acontece? Essa força aí, filhote, nós vemos também que ela aparece lá nas leis de Newton, que é o nosso próximo tópico, não é hoje. Mas eu já vou te adiantar que o Newton, ele tem 3 leis, tá? Lá na segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, diz o seguinte, que força é igual a massa vezes a aceleração, tá bom? Então eu já tenho um conceito de força, certo? Força é igual a massa vezes a aceleração, tá bom? Então todas as vezes que eu aplicar uma força em uma determinada massa, essa massa ela irá ganhar uma aceleração ou ainda ela pode estar perdendo essa aceleração. De alguma forma, essa força ela vai interferir aí nesse movimento ou no repouso de algum corpo. Tá bom? Beleza, beleza, beleza? Isso é força. Nós temos as mais variadas forças, tá? Nós temos força de empuxo, nós temos força magnética, nós temos força elástica, nós temos a força de tração, força de atrito, nós temos a força de arrasto, nós temos aí o empuxo, um monte de forças, tá? Beleza, beleza, beleza? Lá no Eclésio, eu trago essa apostila aqui para vocês, olha, eu trago essa apostila para vocês, tá? Vão ser 2 apostilas. Essa primeira apostila vem demonstrando aqui tudinho, todos os... como é que eu posso falar? Essa apostila vem demonstrando o assunto, a primeira parte de assunto. Lá na segunda página da apostila você vai ter o restante do assunto e eu trago para você 5 questõezinhas lá para tu fazer aplicabilidade de força, tá beleza? Aplicabilidade de força. Agora, o que eu vou te falar sobre força é o seguinte: força é uma grandeza vetorial, tá? Força é uma grandeza vetorial. Professor, o que significa isso? Significa que a força ela vai ter direção, sentido e módulo, tá? Direção, sentido e módulo. Quando eu falo para você em direção, eu estou falando que essa direção... Muito bem, filhote, a direção ela pode ser horizontal ou vertical, tá bom? Não esquece, a força ela é uma grandeza vetorial, então ela vai ter direção. Essa direção, eu vou ter uma direção na horizontal e eu vou ter uma direção também na vertical. Além da direção, essa força também ela precisa ter um sentido, tá? Ela precisa ter um sentido, beleza? Esse sentido ele vai ser de 3 formas: positivo, negativo, direita ou esquerda, ou seja, eu posso ter aqui, ó, eu posso ter uma força para a direita, F1 aqui, ó, ou ainda eu posso ter essa mesma força para a esquerda, F2, ó, beleza? Ou seja, ó, o sentido, ó, essas 2 forças aqui, ó, elas têm sentidos opostos. Essas setas, acompanha a seta, ó. Esse cara tá vindo para cá, ou seja, a direita, e esse cara está indo para lá, a esquerda. Ou seja, sentido. Esse sentido ele pode ser também para cima e para baixo, tá? Para cima e para baixo também são forças opostas, F1 e F2 nesse caso aqui, tá bom? Beleza? Então, se eu tenho as forças no mesmo sentido ou em sentidos opostos, vai depender de quem? Do sentido, tá? Beleza? Então o sentido é ele é muito importante o sentido, entende? E consegue diferenciar. Direção e sentido são coisas diferentes. Quando eu falar em direção, por exemplo, essas 2 forças aqui, ó, essas 2 forças, ela tem mesma direção? Tem, né? Ambas estão na horizontal, olha. Então elas têm mesma direção, tá? Por que elas têm a mesma direção? Porque as 2 estão na horizontal. Essas 2 forças aqui, ó, elas têm mesma direção?
Tem, né? Por que elas têm a mesma direção? Porque ambas estão na vertical, beleza? Tá bom? Mas quando eu te perguntar, essas duas forças aqui, elas têm mesmo sentido? Claro que não. Elas têm sentidos opostos. Olha, o sentido, uma é para a direita e a outra é para a esquerda. Essas duas forças aqui, elas têm mesmo sentido? Claro que não. Uma está para cima e a outra está para baixo, ou seja, são sentidos opostos. Para elas terem mesmo sentido, seria se elas fossem isso aqui, ó. F1 está para cima e F2 também está para cima, né? Então, esses dois caras aqui, ó, esses dois vetores, têm mesma direção, ó, porque a direção ambas estão na vertical e mesmo sentido. Mesma direção e mesmo sentido. É importante vocês saberem a diferença entre direção e sentido, porque o que nós vamos passar a estudar daqui a pouco tem tudo a ver com direção e sentido. Tá beleza? O que acontece? Lembra que eu te falei que é uma grandeza vetorial, ou seja, tem direção, sentido e tem também módulo. O que é o módulo? Módulo é a intensidade com que essa força é aplicada, tá? A intensidade. Nós vamos trabalhar aqui, essa intensidade, o Sistema Internacional trabalha com isso aí em newtons, tá? Nós vamos trabalhar também em newtons. Então vamos supor que essa força aqui, ela seja F1, seja igual a 20 newtons. Então essa é a intensidade com que essa força está sendo aplicada. É uma intensidade de 20 newtons, tá? Beleza? 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 Então, lembra, força, ela tem direção, sentido e módulo. Módulo é a intensidade, ou seja, é o tamanho que essa força está sendo aplicada. Se ela é tamanho, ela não pode ser negativa, porque não existe tamanho negativo. Então, entende? Força vai ter direção, que é horizontal e vertical. Ela vai ter sentido, que é positivo, negativo, ou direita, esquerda, ou cima e baixo. Tá na mão? Tá tranquilo? Não vai confundir direção e sentido. São coisas totalmente diferentes, tá? São coisas totalmente diferentes, tá bom? Então, muito bem. A força resultante, filhote, a força resultante, ela é uma força que eu posso pegar duas forças ou mais e substituir por uma única força, tá? Isso é força resultante, é o que nós vamos estudar agora. Saímos da teoria agora de direção, sentido e módulo, e agora nós vamos pegar essa teoria e aplicar aqui na força resultante, que é uma força onde eu posso pegar uma única força e substituir duas ou mais forças em um sistema que esteja acontecendo, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Quando as minhas forças, elas têm mesma direção e mesmo sentido, a minha força resultante, ela vai ser o somatório dessas forças. Vamos pensar, tu tens aqui alguém empurrando para lá, pegou um carro aqui e empurrou, vem mais alguém, empurrou junto, vem mais alguém, empurrou. Ou seja, vocês estão somando essas forças. Vocês estão empurrando na mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, essas forças, elas vão ser somadas. É isso que eu estou te falando, ó. Forças que tenham mesma direção e mesmo sentido, eu vou fazer a soma delas. Ó. Se for duas, três ou mais, não importa quantas forças forem, eu vou somar todas elas. Tá beleza? Te dou um exemplo aqui de um bloco. Vamos supor que tens um bloco. Veio um cara aqui com uma força F1 igual a 20 newtons e empurrou para na direção aqui na horizontal, ó, e a seta está apontando para lá. Ou seja, veio um outro cara, F2, com uma força de 10 newton e empurrou na mesma direção e mesmo sentido que a força F1. Para eu encontrar a minha força resultante aqui, ó, quem é a minha força resultante? A minha força resultante vai ser o somatório de F1 mais F2. Ou seja, a minha força resultante, F1, ó, vale 20 newtons e F2 vale 10 newtons, ou seja, a minha força resultante seria de 30 newtons. A minha força resultante seria de 30 newtons. Tá beleza? Então, o que eu faço? O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tivesse um bloco, se eu tivesse aquele mesmo bloco ali em cima, vamos supor que esse bloco esteja bem aqui, ao invés de eu aplicar duas forças, uma de 20 e uma de 10, eu poderia simplesmente aplicar uma única força chamada de resultante, que seria igual a quanto? Seria igual a 30 newtons. Se eu aplicasse essa única força aqui, seria a mesma coisa, tá? Que eu aplicar uma força de 20 e uma força de 10. Então, o que acontece? Força resultante é isso. É substituir duas forças por uma única, em que ela vai fazer com que o bloco sofra a mesma deformação ou a mesma aceleração, tá bom? Isso é a força resultante, tá bom? Mas eu só vou aplicar o somatório das forças quando eu tiver força na mesma direção e mesmo sentido, que nem eu tô te mostrando aqui. Quando eu tiver forças na mesma direção,
Porém, em sentidos opostos, eu não vou fazer essa soma, tá? Eu não vou fazer essa soma. Vamos supor que tu tenhas aqui o seguinte, ó. Pensa aí comigo, ó. Tu tens aqui um bloco, novo bloco aqui, vou colocar aqui ele pra ti. Tá? Esse bloco aqui. E de um lado, uma força F1. Tá? Essa força F1 igual a 15 newtons. E do outro lado, uma força F2 igual a 5 newtons. Beleza? Uma força F2 igual a 5 newtons. Tá bom? Como é? Ó, percebe que eu não tenho agora... É mesma direção e mesmo sentido? É mesma direção. Ambas estão na horizontal. É mesma direção. Mas é mesmo sentido? Claro que não. Não é mesmo sentido. Ó, são sentidos opostos. Esse está empurrando para a direita e esse aqui, ó, ele está empurrando para a esquerda. Deixa eu só aumentar essa seta aqui só para tu conseguir ver. Beleza? Então esse está para a direita e esse aqui está para a esquerda. F1 para a direita, F2 para a esquerda. Então a minha força resultante aqui, ó, ela vai ser o quê? Ela vai ser o módulo. Por que o módulo? Porque caso eu faça o menor menos o maior, eu vou ter um valor negativo. Como não posso ter valor menor que zero, não pode ser negativo, porque é tamanho a força resultante. Então, essa força aqui, ó, F1 menos F2, dentro do módulo, beleza? Então, isso é a força resultante. Então, a minha força resultante aqui nesse caso, o que vai acontecer? Vai ser F1 é 15, menos F2, que é 5, beleza? Então, a minha força resultante aqui seria de 10 newtons, beleza? Ou seja, para eu pegar esse cara aqui, o que eu poderia fazer? Eu poderia ter um bloco, vou colocar aqui o bloco, e esse bloco eu poderia aplicar uma única força aqui, contando que essa força fosse de 10 newtons, tá? Deixa eu só arrumar aqui, 10 newtons, tá bom? 10 newtons, beleza? Ele vai ter o mesmo efeito. Por quê? Porque são forças, mesma direção e sentidos opostos, só que essa força é maior. Ou seja, esse bloco ele vai ser empurrado para cá com uma força de 10 newtons. Por quê? Porque eu tenho 15 newtons de um lado, esse cara aqui vai parar apenas 5 newtons do outro lado e os outros 10 vai continuar. Isso são forças com mesma direção, porque ambas as forças estão na horizontal e sentidos opostos, tá? Existe um terceiro conceito. Muito bem, a última face desse cara aqui, que é a força resultante, quando nós teremos duas forças perpendiculares, tá? Quando nós temos forças perpendiculares. Essas forças perpendiculares aqui, a força resultante ela vai ser desenvolvida dentro do Teorema de Pitágoras. Nós vamos aplicar o Teorema de Pitágoras aqui. Aí tem que lembrar que esse FR, que é a força resultante, ele vai vir bem aqui, ó, que é A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza? Esse cara aqui é o Teorema de Pitágoras. Lembra? Esse cara aqui é a hipotenusa, B e C são os catetos. E aí, ó, tu vai lembrar o seguinte, que eu só vou aplicar o Teorema de Pitágoras dentro de um triângulo retângulo. E quando eu te digo que essas forças, elas são perpendiculares, é porque F1 e F2, olha, formam um ângulo reto. Essa é a característica para que duas retas possam ser perpendiculares. Então, esses dois vetores aqui, ó, eles serão perpendiculares porque eles formam um ângulo reto. E a força resultante vai ser o fechamento desse triângulo retângulo. Ou seja, a força resultante, nesse caso aqui, é a hipotenusa. Só para te lembrar, a hipotenusa ela é encontrada por esse bico aqui, ó. O bico aponta a hipotenusa. Bico, cadê a hipotenusa? Ele faz o quê? Ele aponta, ó. Apontou a hipotenusa. Então tu vai olhar para o bico e vai fazer o bico. Apontou, encontrou a hipotenusa. Esse F1 aqui, ó, eles são cateto. O F2 também é cateto. Lembra que os catetos eles vão formar esse ângulo reto aqui. Beleza? E aí o que acontece? Então eu vou aplicar aqui a minha força resultante, eu vou encontrar a partir de F1 e F2. O que acontece? Vamos supor que esse F1 aqui seja de 4 newtons, tá? Vou colocar aqui F1 igual a 4 newtons. E esse F2 igual a 3 newtons. Eu quero encontrar aqui a força resultante. Então a minha força resultante ali, ó, que é a hipotenusa, ela vai ser FR ao quadrado, que é força resultante ao quadrado, será igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Tá beleza? Se quiser colocar um parêntese aí, pode também.
Ó, então a força resultante ao quadrado, que é quem eu quero saber, o F1 eu já sei quanto é, ó. F1 é 4, então é 4, como F1 está ao quadrado, é 4 ao quadrado. Mais F2 é 3, como F2 está ao quadrado, vai ser 3 ao quadrado. Então a minha força resultante aqui, ó, ao quadrado, ela vai ser 4 ao quadrado, que é 16, mais 3 ao quadrado, que é 9. Então a minha força resultante ao quadrado será igual a 16 mais 9, que é 25. Tá bom? Esse cara, como ele está elevado à potência 2, ao quadrado no caso, ele pode ir para o outro lado, pode, usando o que? A álgebra, né? Lembra que a álgebra é a manipulação de equação. Então eu pego esse cara que está ao quadrado e jogo para o outro lado, ele passa para o inverso da potência. Quem é o inverso da potência? É a raiz, né? Então eu vou jogar para lá através da raiz quadrada. Então a minha força resultante será a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5, né? Então a minha força resultante, nesse caso aqui, seriam de 5 newtons. Beleza? 5 newtons. Tá bom? Então essas são as 3 características da força resultante. Existe mais uma que nós veremos na próxima aula, tá? Mas a priori eu quero que tu entenda essas 3 forças resultantes. Primeira, força. Tem que lembrar aqui força, o conceito de força, né? Força, ela vai acelerar ou dilatar algum móvel, algum corpo, tá bom? Beleza? Tu tens que pensar em força sendo aplicada sobre algum móvel para que haja uma aceleração ou uma deformação. Lembra que eu te falei que existem várias forças, várias mesmo. Existe força elástica, existe força de atrito, força de empuxo e vai embora. Eu também te falei que essas forças, elas são grandezas vetoriais. Se elas são grandezas vetoriais, elas vão ter 3 características. Elas vão ter direção, sentido e módulo. Direção, no caso, horizontal e vertical. Sentido, positivo ou negativo, para direita ou para esquerda, e para cima e para baixo. E módulo. Módulo é a intensidade dessa força, ou seja, é o tamanho com que essa força ela é aplicada, tá bom? Eu te falei também que quando você tiver 2 ou mais forças atuando na mesma direção e no mesmo sentido, você vai somar essas forças. E te falei que quando você tiver 2 ou mais forças atuando na mesma direção, porém em sentidos contrários, você vai subtrair essas forças, tá beleza? E te falei agora o nosso último tópico, que quando você tiver 2 forças e essas forças forem perpendicular, tá? Ou seja, entre elas formar um ângulo de 90 graus, uma na direção horizontal, né? E uma na direção vertical, esse cara vai formar um ângulo reto. E a força resultante, olha, a força resultante vai ser o fechamento desse triângulo. Como esse triângulo ele é um triângulo pitagórico, ele é um triângulo retângulo, ele é um triângulo que admite o teorema de Pitágoras, a minha força resultante ela vai ser encontrada através do teorema de Pitágoras, lá da matemática, tá? Percebe que aqui é a física, mas a ferramenta utilizada aqui é a matemática, então tu precisa saber bastante matemática. Então, ó, essa hipotenusa ela vai ser apontada pelo ângulo reto e os catetos vão ser formados pelas 2 forças, F1 e F2 nesse caso. Tá, beleza? Então, ó, eu vou dizer que a força resultante, ela vai ser a hipotenusa, então hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, é isso que diz o teorema de Pitágoras. Então, como eu tenho os catetos aqui, ó, e eu quero encontrar a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. F1 eu já sei que é 4, então 4 ao quadrado, F2 é 3, então 3 ao quadrado, porque na fórmula elas estão elevadas ao quadrado. Então a minha força resultante ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, né? 3 ao quadrado é 9. Então a minha força resultante vai ser 16 mais 9, que é 25. Como esse cara está na forma de potência, eu passo para o outro lado na forma de raiz quadrada. Como está elevado ao quadrado, raiz quadrada. Então a raiz quadrada de 25 é 5. Então a minha força resultante aqui só poderá ser 5, né? 5 o quê? 5 newtons. 5 newtons. Beleza? Deixa eu colocar aqui 5 newtons. Tá na mão? Isso daqui foi a nossa aula de hoje, filhote. Eu espero que mesmo distante vocês tenham conseguido acompanhar, estejam conseguindo aprender. Por quê? Porque vocês são alunos Agnos Show. Vocês são alunos show. Vocês são alunos da Educação Adventista Show. Beleza? Então eu tenho certeza que vocês vão aprender, vão conseguir fazer. No Eclass vai ter essa apostila lá, tá? Vai ter essa apostila, você imprime e vai fazer esse exercício e vai devolver por lá mesmo, Ela também é uma apostila de assunto, então caso tu não tenha pego alguma coisa, dá uma lida na apostila, assiste o vídeo, não entendeu? Assiste de novo, vou estar tirando as dúvidas no momento em que eu deveria estar na sala de aula, tá bom? Fica com Deus, filhote, essa foi mais uma aula do Agnos Show.
o professor que vocês realmente gostam, né? Gostam pra caramba de mim, que eu sei disso. Várias declarações lá no meu canal. Fico felizão com isso, tá bom? Cachorro deu uma latida aí, mas tá tudo certo. Tá na mão? Beleza, filhote? Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.